Ela via as crianças em seus sonhos, lembrava dos nomes, dos rostos, e sentia a dor insuportável de ter que deixá-los para sempre. Mas ela não era a mãe deles. Não nesta vida. Jenny Cockle, uma mulher vivendo no Reino Unido, não tinha apenas memórias vívidas de uma vida passada. Ela realmente encontrou as crianças que havia deixado para trás 60 anos depois de ter morrido. Esta não é ficção. Esta é uma história verdadeira documentada no livro aclamado Yesterday's Children, Os Filhos de Ontem. E pode fazer você se perguntar, as almas realmente existem? E se existem, para onde vão quando morremos? Jenny Cockle nasceu em 1953, no campo tranquilo de Barnet, ao norte de Londres. Sua família não era particularmente religiosa, nem acreditava fortemente em reencarnação ou vida após a morte. Ela foi criada de forma prática e pé no chão, onde a vida diária girava em torno de saúde, trabalho e responsabilidade. Mas desde os 3 ou 4 anos de idade, Jenny começou a falar sobre algo que nenhuma criança comum diria. Ela falava de ter sido uma vez uma mulher chamada Mary, que vivia em uma pequena aldeia na Irlanda, um lugar com estradas estreitas de terra batida, muros de pedra cinza e crianças que a chamavam de mãe. Essas não eram histórias de livros, vinham em sonhos, em momentos silenciosos, ou enquanto olhava pela janela como se outro fluxo de memórias tivesse deslizado silenciosamente para sua consciência. E o estranho era que essas memórias não eram vagas ou turvas, eram claras, coerentes e vívidas, como se tivessem acontecido ontem. Jenny sabia como era dar à luz como Mary, conhecia o desespero de não conseguir proteger seus filhos da pobreza e das doenças. Ela até se lembrava de como era morrer. Aquela sensação assombrada da alma se separando do corpo, impotente e cheia de arrependimento. Seus pais não sabiam como reagir. Para eles, era apenas a imaginação de uma criança. Talvez muita leitura ou devaneios. Disseram para ela não se demorar em tais coisas. Não a puniram, mas também não entenderam. Jenny não ficou com raiva, mas aprendeu a ficar quieta. Ela sabia que ninguém acreditaria nela, então, em vez de contar histórias, ela desenhava. Em seus desenhos, uma casa pequena, colinas onduladas e crianças tristes embaixo da chuva cinzenta. Mesmo quando tentava esquecer, os sonhos voltavam. Neles, ela sempre estava de volta ao mesmo lugar, revivendo a sensação de ser mãe, perdendo seus filhos e morrendo mais uma vez. E a cada vez que acordava, carregava uma emoção muito real. Culpa. Uma culpa tão pesada que a seguia como uma sombra silenciosa, como se, mesmo em um novo corpo, tivesse deixado algo inacabado em uma vida anterior. Essa ferida não falada permaneceu com ela durante a infância, adolescência e idade adulta. E então uma pergunta silenciosa começou a criar raízes dentro dela. Se Mary realmente existiu, onde estão seus filhos agora? Ainda estão vivos? Eles se lembram de sua mãe? E talvez, apenas talvez, ela pudesse encontrá-los novamente, para pedir desculpas, para abraçá-los, para terminar o que a morte havia interrompido. O que Jenny não sabia então era que essa única pergunta abriria uma porta, uma que levava muito além do espaço e tempo, e profundamente, na verdade, esquecida de quem ela realmente era. Desde jovem, Jenny Cole sabia que era diferente, não porque tinha poderes especiais, mas porque lá no fundo parecia que 2 vidas estavam sendo vividas ao mesmo tempo. Uma vida era a dela própria, uma garotinha crescendo no campo inglês com pais e irmãos, cercada pelos ritmos comuns da vida diária. Mas a outra vida não era nada comum. Era silenciosa, dolorosa e cheia de saudade. Pertencia a Mary, uma mãe irlandesa que havia morrido jovem, deixando para trás 8 crianças pequenas na pobreza. As memórias de Mary não desapareceram com o tempo. Em vez disso, pareciam crescer junto com Jenny. Conforme amadurecia, ela percebeu que essas memórias não eram apenas imaginação infantil. Eram impressões emocionais profundas, vívidas, persistentes e carregadas de culpa. Em seus anos de adolescência, Jenny tentou viver como uma menina normal. Foi à escola, fez amigos e teve hobbies. Mas os sonhos não pararam. Noite após noite, as mesmas cenas passavam como um filme em câmera lenta. Ela sonhava com Mary morrendo em uma cama de hospital,
braços esticados para seus filhos, incapaz de alcançá-los. Às vezes acordava chorando, dominada por uma culpa que não conseguia explicar. Em seu livro Yesterday's Children, Jenny escreveu: "Eu não conseguia explicar. Eu só sabia que era alguém que havia partido uma vez e isso fazia meu coração doer todos os dias. Conforme envelheceu, casou-se e teve filhos próprios, esse sentimento não desapareceu. Na verdade, tornou-se mais forte. Quando segurava seus próprios filhos, de repente se lembrava daqueles de seus sonhos. Uma parte dela acreditava que havia falhado em ser a mãe que uma vez foi em outra vida. Então, no início dos seus 30 anos, tudo mudou. As memórias não eram mais passivas. Pareciam um chamado, uma dívida não paga, um capítulo inacabado. Era como se uma parte de sua alma estivesse pedindo para ser curada. Jenny começou a escrever diários, esboçar mapas e listar nomes e lugares de memória. Ela se perguntou: Mary era real? Quem eram seus filhos? Se ainda estão vivos, posso encontrá-los? E se eu encontrar, eles reconhecerão algo de sua mãe em mim? Ela não estava procurando por provas. Não estava tentando convencer ninguém. Estava procurando por paz, por cura, por reconciliação com uma parte de si mesma que nunca verdadeiramente descansou. No campo de pesquisa da consciência e reencarnação, alguns cientistas falam da memória celular da alma. A ideia de que experiências emocionais profundas podem sobreviver à morte física, armazenadas em um campo de consciência ao nível da alma e transmitidas para a próxima vida. O caso de Jenny parece se encaixar completamente nesta teoria. Memórias coerentes e consistentes desde a infância. Vínculos emocionais profundos que ela não conseguia explicar logicamente. Um forte desejo de se reconectar e fazer as pazes. Segundo pesquisadores como o Dr. Jim Tucker e o falecido Dr. Ian Stevenson, casos como o de Jenny podem não ser apenas místicos. Podem ser evidência de que a consciência humana sobrevive à morte corporal. E então, com um coração cheio de esperança, uma alma sobrecarregada pela memória e um mapa desenhado à mão baseado em nada além de fragmentos do passado, Jenny Cole partiu em uma jornada para encontrar as crianças que acreditava terem uma vez a chamado de mãe mais de meio século atrás. Há algo estranho sobre a saudade. Às vezes ela não precisa de uma razão para existir. E para Jenny Cole, essa saudade se tornou uma espécie de bússola invisível, guiando-a através do tempo, através de vidas, em direção a um passado que ela nunca conseguiu realmente deixar para trás. Uma vez certa de que a mulher em suas memórias se chamava Mary Sutton, Jenny começou sua verdadeira investigação. Havia apenas cartas manuscritas, telefones fixos, mapas de papel antigos e um coração cheio de memórias fragmentadas, fracas mas vívidas, como se fossem de ontem. Algumas jornadas não começam em um mapa. Começam em um coração inquieto. Para Jenny, a Irlanda não era apenas um país. Era um pedaço de si mesma ainda vivo em outro tempo, uma porta em sua alma que nunca havia verdadeiramente se fechado. Com um mapa desenhado à mão baseado em pura memória, Jenny voou para Malahide, uma pequena cidade litorânea ao norte de Dublin. Este era o lugar onde Mary Sutton havia vivido. E no momento em que pisou lá, algo inexplicável aconteceu. Eu conhecia cada rua, disse ela. Eu sabia qual casa tinha a janela redonda. Eu sabia qual tinha a cerca de madeira quebrada. Isso não era déjà vu. Era eu vivia aqui. Ela visitou igrejas, procurou registros públicos, perguntou aos moradores locais e finalmente encontrou. Mary Sutton, mãe de 8 filhos que havia morrido em 1932, logo após dar à luz seu último filho. Cada detalhe se alinhava. O período, a pobreza, a causa da morte, o número de crianças, até a localização exata da casa. Não havia mais dúvidas. Mary era ela. Ela era Mary. Jenny começou a contatar igrejas locais, instituições de caridade e repartições governamentais em Malahide para rastrear os filhos de Mary Sutton, a mulher que acreditava ter morrido em 1932. Eventualmente, através de registros públicos e algumas respostas, ela encontrou 2 filhos sobreviventes, Sonny e Frank, ambos agora na casa dos 60 anos. Ela não alegou ser Mary reencarnada. Em vez disso,
Explicou gentilmente em sua carta que tinha estranhas memórias vívidas sobre uma mulher chamada Mary, seus filhos e sua vida na Irlanda, e que estava simplesmente tentando entender o porquê. Ela até se desculpou antecipadamente caso sua mensagem causasse confusão ou desconforto. Mas, para sua surpresa, eles não a rejeitaram. Sonny, o filho mais velho, respondeu com educação, cautela, mas também curiosidade. Ele queria ouvir mais. Após algumas cartas, eles falaram ao telefone. No início, o tom dele era cauteloso, mas quando Jenny descreveu detalhes específicos, a casa da infância, a mesa de madeira que rangia, o canto da cozinha onde Mary costumava chorar quando pensava que as crianças estavam dormindo, Sonny ficou em silêncio. Então, em uma voz mal acima de um sussurro, ele disse: "Só a mamãe saberia disso." Não havia mais nada a dizer. Eles combinaram de se encontrar em uma pousada modesta nos arredores de Dublin. Jenny trouxe seu marido para apoio. Mas por dentro, seu coração estava batendo como se estivesse entrando em uma vida diferente. Quando a porta se abriu, o primeiro rosto que ela viu foi Sonny. Seus olhos brilhantes, seu rosto familiar, como algo uma vez embalado em seus braços. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Ela não o abraçou. Ele não chorou. Mas naquele momento, em seus olhos, eles souberam. Eles começaram a conversar, não como estranhos, mas como duas almas juntando uma memória que havia sido despedaçada. Jenny lembrou de coisas que mais ninguém poderia ter conhecido. A vez que Mary costurou o vestido da filha usando uma camisa velha, a lata onde Sonny escondeu sua primeira carta de amor, o ensopado de batata salgada que Mary fazia quando não havia dinheiro para carne. Mais tarde, Frank, o filho mais novo, chegou. Ele não falou no início. Simplesmente sentou-se ao lado dela, olhou para seu rosto e disse: "Se a mamãe ainda estivesse viva, eu estaria sentado ao lado dela agora." Jenny nunca esperou ser aceita. Mas o que passou entre eles não tinha nada a ver com lógica. Era memória emocional, um tipo de verdade que a mente não pode falsificar e a ciência não pode medir. Nos dias que se seguiram, eles não falaram muito sobre reencarnação. Apenas passaram tempo juntos, sentados em silêncio, caminhando como uma família reunida depois de muito tempo separada. Cada pequeno gesto, a maneira como Jenny tocava seus ombros, a maneira como eles diziam seu nome, parecia natural, familiar, como uma família que uma vez foi quebrada e finalmente estava completa novamente. E talvez o que eles reconheceram não foi o retorno de uma pessoa, mas o retorno de um amor que nunca havia partido, um amor que apenas se transformou e esperou pelo momento certo para voltar para casa. À primeira vista, a história de Jenny Cole pode soar inacreditável, como algo do folclore ou fantasia. Mas quando as pessoas testemunharam a maneira como os filhos de Mary, agora idosos, sentaram em silêncio, derramaram lágrimas e chamaram uma estranha de mãe, o ceticismo começou a desvanecer, dando lugar a uma pergunta mais profunda e significativa: o que permite a um ser humano ir além da lógica, acreditar em algo invisível, uma alma que retorna? Após publicar suas memórias Yesterday's Children, em 1993, a história de Jenny rapidamente atraiu atenção generalizada. Grandes jornais no Reino Unido e Irlanda cobriram a história, seguidos pela mídia internacional nos EUA e além. Em 2000, sua história foi adaptada para um filme feito para a TV com o mesmo nome, com a aclamada atriz Jane Seymour interpretando o papel principal. Mas o que comoveu as audiências não foi o mistério, foi a honestidade. A maneira silenciosa como Jenny nunca reivindicou nada com certeza, nunca exigiu crença. Ela estava simplesmente procurando por algo inacabado, e ela encontrou. Pesquisadores como o Dr. Ian Stevenson e Dr. Jim Tucker, que passaram décadas estudando milhares de casos de memórias de vidas passadas, chamaram a história de Jenny de um caso raro, altamente credível e profundamente humano. De acordo com relatórios da Sociedade de Pesquisa Psíquica, as memórias de Jenny, incluindo a morte de Mary, o número de crianças, endereços e condições de vida, coincidiam com registros oficiais que não eram publicamente acessíveis. Mas talvez a validação mais extraordinária veio não de documentos, mas dos próprios filhos de Mary.
Dois homens idosos sem laços biológicos ou sociais com Jenny reconheceram nela algo que nenhuma ciência poderia explicar. Então por que Sonny e Frank, agora na casa dos 60 anos, aceitaram uma mulher mais jovem de outro país como uma continuação da alma de sua mãe? Ninguém os pressionou. Eles não foram pagos. E ainda assim acreditaram, porque quando Jenny falou de momentos que só Mary poderia ter conhecido, eles não apenas ouviram, eles sentiram. Suas memórias alcançaram uma parte deles mais profunda que a lógica, onde os seres humanos guardam amor, perda e saudade. Muitas pessoas já experimentaram o déjà vu, aquela sensação estranha de ter estado em algum lugar antes. No caso de Jenny, Sonny e Frank sentiram a presença de algo antigo dentro de alguém novo. Um abraço, um olhar, uma voz. Algo se mexeu que as palavras não conseguiam explicar. Há uma teoria em psicologia espiritual conhecida como memória ressonante. A ideia de que almas, uma vez conectadas, se lembrarão umas das outras. Mesmo que retornem em corpos diferentes, sua energia ainda ressoa, provocando um senso de pertencimento sem prova, sem lógica. De certa forma, eles não reconheceram Jenny com seus olhos. Eles a reconheceram com seus corações. A história de Jenny Cockell não é fácil de categorizar. Ela borra as linhas entre vida e morte, entre memória e imaginação, entre ciência e alma. Mas é precisamente por isso que toca algo tão profundamente humano, nossa necessidade de ser compreendido, de ser perdoado e de voltar para casa. Jenny não embarcou nesta jornada para provar reencarnação. Ela foi completar uma história deixada inacabada. E ao fazer isso, ela deu àquelas crianças uma vez perdidas, e milhões de outros que ouviram sua história, um vislumbre de luz nos lugares onde perguntas nunca tiveram respostas. Talvez a vida que estamos vivendo agora, com nosso nome, nosso corpo e nossas memórias, seja apenas um pequeno capítulo no livro infinito da alma. Histórias como a de Jenny Cockell nos lembram de algo importante. Nem tudo que é real pode ser visto ou medido, mas isso não o torna menos verdadeiro. Talvez você já tenha sonhado com um lugar onde nunca esteve. Talvez tenha conhecido alguém e sentiu como se o conhecesse para sempre desde o primeiro momento. Ou talvez tenha carregado uma tristeza profunda que não conseguiu explicar, como se lamentasse uma vida que nunca foi sua nesta linha do tempo. Se esse é o caso, talvez você também esteja ouvindo um sussurro de uma vida passada, chamando você para casa.